Olá, seja bem-vindo ao podcast #Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos falar sobre o universo transmídia em séries de TV. Para ajudar nessa discussão, convidamos o aluno William Ferreira do terceiro período do curso de Rádio, TV e Internet e o Pablo Figueiredo do quinto período do curso de Jornalismo, os dois aqui da UFJF. Olá, pessoal! Oi. A criação de universos transmídia tem sido um fenômeno muito explorado hoje em dia. Isso decorre tanto da variedade de plataformas e mídias que temos atualmente, quanto pelo potencial de expansão oferecido pelos ricos universos narrativos. A transmídia pode ser definida como conteúdos que se apresentam em diversas mídias, mas que pertencem a um mesmo universo. Estes conteúdos são entendidos separadamente e quando o consumidor acessa todos ou parte deles, passa a ter uma compreensão mais profunda do universo narrativo. Um dos primeiros exemplos da utilização da transmídia é na série Lost, em que além da série de TV foram criados jogos, sites, livros, webisódios e conteúdos extras em DVDs. Vamos ouvir o que o doutorando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC de São Paulo, Thiago Mittermeier, fala sobre a transmídia. A definição mais tradicional de narrativa transmídia é aquela que Jenkins apresentou no seu livro Cultura da Convergência. Neste livro, Jenkins coloca que a narrativa transmídia é a arte de se contar uma narrativa por meio de diferentes mídias. O objeto de estudo de Jenkins no livro é o projeto de ficção científica Matrix. Matrix circunscreve 3 longas-metragens de live action, alguns curtas-metragens em animação, que foram nomeados de Animatrix, e experiências tanto nos quadrinhos quanto em jogos digitais. Então, a narrativa transmídia denota este fenômeno em que a narrativa não está mais em um único meio. A narrativa está em diferentes meios de comunicação. Ela começa e termina em cada meio, mas o público que percorrer todas essas mídias terá uma experiência narrativa maior. Vocês sabem de algum exemplo de transmídia? Então, eu acho que um dos grandes exemplos é Skam, né? É uma série, assim, norueguesa que fez muito sucesso, eu creio que por causa da transmídia. Assim, começou lá na internet, em que eles soltavam uns clipes diários, fotos e os próprios personagens tinham perfis nas redes sociais. Eu acho que isso Skam pode ser uma grande exemplificação do que é transmídia. E o que funciona muito bem, assim, deixou de ser um modelo tradicional, já que no final de semana, né, eles compilavam todas essas cenas e formavam um episódio. E as pílulas, né, que saíam eram no exato horário que aquilo supostamente estava acontecendo, né? Sim, isso é interessante, porque aí a gente vê uma outra coisa, que é que é uma coisa da economia afetiva, que tenta trazer uma aproximação com o público, criar uma expectativa, deixar eles esperando. E tem uma impressão de ser ao vivo, né, aquilo, de soltar aquilo aquela pílula, né, no horário em que aconteceu, assim, uma coisa mais... Parece simultâneo, né, assim. Acho que traz uma proximidade também com o público isso, né? Sim, e quando eles juntam pra jogar na televisão, aí já viram, é uma outra mídia, mas aproveitando o universo, né? O mesmo universo, E aí você tem um outro entendimento da história, porque você vê todos os... tudo o que aconteceu naquele dia ali, por exemplo, né? Sim. E tudo, assim, compilado, né? Em um formato diferente. Em um formato diferente. E o mais legal é que é de uma TV pública, né? Então, acho que é legal a gente observar, assim, o que está sendo feito fora do Brasil, porque é uma série norueguesa. Então, a gente tentar ver o que né, se a gente pensar na TV pública do Brasil e na TV pública de lá, por exemplo, né, o que está sendo feito de inovação e se inspirar também, tentar, sei lá, fazer alguma coisa diferente, porque é bem legal a gente observar isso de uma TV pública, né? Porque geralmente essas iniciativas vêm de canais fechados, canais pagos. Então, é bem legal, assim, a gente observar como estão sendo feitas essas iniciativas, né? Sim. A narrativa transmídia traz possibilidades de participação do público também.
O Thiago Mittermeier fala um pouco mais sobre essa questão. A participação do público é algo essencial para o sucesso de um projeto transmediático. Eu acredito que uma das principais características deste fenômeno é não se prender a modelos fixos. Isso quer dizer que cada projeto de narrativa transmídia se comporta à sua maneira. O que é essencialmente vital é você planejar de acordo com a sua história e de acordo com as mídias que você está utilizando, a melhor maneira para o seu público-alvo interagir com a sua narrativa ficcional. Uma estratégia que eu acredito que é muito rica, mas é muito pouco explorada ainda pelos desenvolvedores, é a questão dos fanfictions, né? A arte dos fãs, essa produção dos fãs, ela só tem a somar com o universo narrativo do seu projeto. Então eu acredito que uma possibilidade de participação que sempre tem que estar em pauta é essa produção dos fãs. E eu acho que essa importância da participação do público é fundamental, né? Que o público se engaje nessa narrativa transmídia, né? O que vocês acham, assim, dessa importância dessa participação do público nesse processo? Eu acho que isso que foi... deixa eu começar. Os fãs foram responsáveis, assim, por levar a série para outros lugares, outros países, até no sentido de criar as legendas. Então, acho que o mais importante é ver a força do público nesse sentido. E também eu acho que transmídia, de certa forma, também é participação. Então, precisa de um público participativo para ir ali numa outra mídia buscar mais do mesmo universo. Tipo, se você está vendo aqui uma coisa no YouTube e você está com uma dúvida, você vai lá no Twitter, vai num fórum, vai, sei lá, ler uma fanfic. Então, tipo, de certa forma, requer uma participação para consumir todo o universo. Sim, eu acho que a transmídia ela só é efetiva, né, assim, se o público participa, né? Então, acho que sem esse engajamento não adianta você ter as estratégias, e sendo que isso não vai ser utilizado, né, de alguma forma. Uhum. E eu acho que ainda mais com os fãs também, porque aí os fãs já levam para um outro patamar, tipo, e deixa isso... E vai criando, né, como ele falou das fanfics, vai, tipo, fazendo outras coisas a partir daquilo, né? Vai deixando tudo cada vez maior, né? O Thiago Mittermeier cita exemplos da aplicação da transmídia. Vamos ouvir. Star Wars, Matrix e Harry Potter são 3 nomes que sempre aparecem quando a gente discute a narrativa transmídia. Apesar de não serem tão recentes, esses 3 projetos são ótimos porque eles denotam um universo narrativo bem desenvolvido. E é justamente o universo narrativo que vai permitir que a nossa narrativa esteja em diferentes mídias. Em Star Wars, nós temos uma galáxia ainda a ser explorada. Em Matrix, a realidade é, na verdade, uma realidade controlada por máquinas. Em Harry Potter, nós temos um mundo fantástico ainda a ser explorado. Em todos esses projetos, nós acompanhamos as aventuras de personagens complexos, em que nós queremos saber como eles irão enfrentar as dificuldades desses universos. Aqui no Brasil eu gostaria de destacar o projeto Zika e os Camaleões, que foi lançado em 2014 e circunscreve uma narrativa tanto em série animada quanto em videoclipes e também em shows, né? A Zika é cantora de uma banda musical. E outros exemplos assim, que eu pensei agora como ele falou, né, de Star Wars, por exemplo, que no caso de Star Wars como é uma história canônica, né, então você tem como abordar vários pontos ali dentro do universo, traz várias possibilidades. Então você tem a HQ de Star Wars, você tem os filmes, né, e aí você tem essa questão temporal também, que também traz mais... expande mais esse universo, né? Assim como em Game of Thrones, que a gente tem as casas, os personagens, que são muitos personagens, e, né, os livros e a série, eles abordam um determinado ponto ali dessa história, mas se você for investigar mais, você vai ver que tem coisas que vieram antes desses personagens, que você pode também... Acho que esses universos
que são cada vez mais ricos, né? Eles trazem muitas possibilidades se a gente pensar na transmídia, né? Porque são vários pontos que você pode explorar, vários personagens e vários arcos também, né? Então, isso possibilita muito mais essa prática, né? Então, na minha opinião, para você levar um produto assim a ser transmediático, você tem que ter um universo rico, né? Começa, tipo, você tem que ter coisa para contar, igual você falou, no Star Wars, você tem todo um universo, assim, em questão narrativa, que pode ser explorado no passado, no futuro, com personagens diferentes, e eu acho que não adianta a gente querer fazer histórias transmídia só para ser transmídia. Tem que já ser pensado lá no começo, uma coisa... Sim, exatamente. Mais bem elaborada. Agora você falou disso, eu lembrei do Henrik Sauer, que teve aqui no evento, e que ele falou justamente isso, né? Que quando você já começa a pensar numa história, você já tem que começar a pensar em formas dessa história se expandir. Então, a transmídia ela tem que ser pensada desde o início, né? Não é você criar uma série, né, pensando, né, na história como se desenvolvendo como uma série, e aí, a partir disso, você querer expandir. Você tem que pensar já desde o começo do projeto, né? Então, isso é interessante também observar que como que está mudando esse pensamento mesmo de história, enfim. Porque hoje a gente tem uma demanda, né? Eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que a gente tem essa demanda de ter universos expandidos que deem para outras plataformas. Então, acho que é legal a gente pensar também como que isso está sendo pensado pelo lado dos produtores, né? Como que isso tem que vir desde dessa origem ali do projeto mesmo, para dar certo, né? Uhum. E no Brasil, a gente possui alguns projetos transmídia também, né? Como, por exemplo, a minissérie Amor Te Amo, da Globo, que, além da série de TV, ela teve uma websérie na Globoplay. A gente teve a série Alice, da HBO, do Brasil, que contava com um site que era possível acessar os perfis fictícios, né, dos personagens nas redes sociais, através de um cadastro também no site. A gente podia receber informações sobre a trama. E, além disso, né, a série Alice ela contava com um blog e na plataforma Livespace, né, que a personagem Alice compartilhava suas percepções sobre os acontecimentos que eram retratados na série. Vocês conhecem alguma iniciativa brasileira de transmídia? Então, o que eu conheço, na verdade eu não assisti, mas eu vi também no evento que o Henrique teve, foi a Malhação, né? Que é essa Malhação... Viva a Diferença. Viva a Diferença, isso. Tipo, e pelo que a assistente de produção, né, falou... Isso, a Alexia Malte, né? Isso. Eles perceberam que o universo poderia ser aproveitado como transmídia e ela teve que, de certa forma, fazer conteúdos extras, assim. E eu achei isso muito interessante, porque na televisão a gente não está acostumado a ver isso aqui no Brasil, na televisão aberta, pelo menos. E acho que foi um marco, assim. Eu acho que em Viva a Diferença teve uma questão que é dos fãs, né? Que eu acho que foi muito por conta do engajamento dos fãs que teve essas iniciativas também. Porque os fãs eram muito ativos nas redes sociais, né? Então, teve até um caso que acho que quando acabou a Malhação, eles combinavam entre si de rever os episódios todos no mesmo horário, assim, em que se passava a Malhação. Então, assim, acho que teve muito essa demanda também do público, né? E vocês acham o que falta, assim, para essa transmídia no Brasil deslanchar? Vocês acham que é falta de investimento? Que é falta de engajamento? O que é, assim? Eu acho que tem a ver com o público também, que não está muito acostumado. Igual da nova novela das 9, que tem a personagem da Paola Oliveira. Eles fizeram o Instagram dela, da personagem, Vivi Guedes, já que é uma influenciadora. Mas o público acho que não está muito acostumado para poder engajar nisso e seguir. A gente até vê muitos comentários, o perfil já tem vários seguidores, mas eu acho que tem um pouco a ver disso também. Uhum. Eu acho que tem essa relação com o público mesmo, de que é uma mudança, assim, gradual, né? E tem também a questão do investimento, que as pessoas ainda que veem como um investimento, não sei... É porque eu acho que é meio que um ciclo, né? Se a partir do momento que você fez e não teve um engajamento, então acho que já acaba não tendo tanto estímulo de fazer de novo, assim, não sei. Sim,
E eu acho que é aí que a gente tem que ver, tipo, não teve estímulo, tipo, por que não teve? por E quê, tentar né? melhorar isso. Exatamente. Que eu acho que também a gente tem que pensar que é um público, como o Pablo disse, né? Um público que não está tão acostumado a ter querer se aprofundar tanto, assim, na trama, principalmente se a gente pensar em novelas, né, por exemplo. Então, mas não sei se isso é só por conta do público mesmo. Eu acho que falta, assim, pensar realmente, né, o que pode dar certo, pensando no público, né, claro. Falta estudo também, eu acho, pro brasileiro da área, assim, não sei, sobre transmídias. Você falou, aí, tipo, eu fiquei pensando, porque eu sou aquele consumidor super retrógrado, porque eu vejo a série, tipo, e morreu ali pra mim. Eu vejo uma novela e eu não pesquiso nada, nem vejo nada. Eu sou super atrasado. Mas tem diferentes tipos de pessoa, né? Então, assim, não é todo mundo que vai querer realmente aprofundar, mas eu acho que, assim, a gente tem que também fazer algo para essas pessoas que querem, né? Se aprofundar na trama, e enfim. Porque isso também acaba dando um retorno também para a própria série, para a popularidade da série também, né? Da série, da novela, enfim, do produto audiovisual. Uhum. Eu lembrei agora da novela... aquela novela Totalmente Demais, em que eles fizeram uma websérie pro Globoplay que acho que contava a história depois da novela, não era isso? Ou era tipo um spin-off? Era, tipo, focou em alguns personagens. Ah, tá. Então, esse aí eu acho que foi que teve um público que acessou realmente, né? Assim, pelo que eu vi, assim. Eu acho que foi até popular, assim, na época. Que eu lembro que era bem comentado, assim, na época. Você lembra de alguém que chegou a ver, assim? Não, mas eu lembro que realmente teve uma divulgação maior e acho que foi uma primeira oportunidade, assim, de lançar o Globoplay, então acho que foi bem E pensando legal. que é uma novela também, né? Que Sim. até então não se tinha tanto esse pensamento, assim, pra novela, né, em si. Eu acho que era mais pra série, que eles estavam pensando mais pra essa questão de transmídia, enfim. Acho que foi bem legal, assim, porque foi uma novela bem popular também, né? Então acho que isso ajudou também a promover, assim, essa websérie, enfim. Eu acho que outro exemplo também é da novela Geração Brasil, que o aplicativo que eles lançaram na novela, que era o Filmae, foi lançado também para o público poder enviar os vídeos, e os vídeos foram usados durante a novela. Ah, mas era vídeo, tipo, sobre o quê? Porque era desafios que eles lançavam no aplicativo, Ah, tá. então tinha para a pessoa cantar, associar alguma coisa, e os vídeos eram lançados no reality que tinha durante a novela. Vingadores, tipo, é um bom exemplo de transmídia porque, tipo, é gigante a narrativa cinematográfica e você tem os quadrinhos. E são 10 anos, né? Você tem, assim, não que você tenha que acompanhar, mas, assim, né, o normal, assim. Tipo, é muito filme que se interliga e coisa sendo lançada ao mesmo tempo. Tem a série que tem o Nick Fury, que é um personagem do filme também. Então, tipo, E agora eles vão lançar o Disney Plus, né? Que com certeza vai expandir esse universo. Porque eles vão lançar lá a série da Feiticeira Escarlate com Visão. É que cada filme, eles têm, tipo, uma brechinha ali de interligação com outros filmes, né? Então, se você quiser pegar aquilo ali, você tem que, sabe, analisar mesmo os detalhes, assim. Então, é bem legal, assim. Sim, e tipo, consumir outras coisas além daquilo para você entender o produto, né? Sim, exatamente. Eu, quando comecei a consumir o universo, né, por exemplo, eu já fui logo procurar HQ e tal, assim. Então, justamente para poder entender um pouco mais o personagem, porque às vezes não é tão explorado, assim, a fundo, né, no cinema, por exemplo. E se a gente pegar Ultimato, por exemplo, né, ele é uma reunião ali de várias coisas, vários acontecimentos, né, que estiveram presentes aí ao longo dos anos. E para um fã, por exemplo, ter toda a compreensão ali do filme, né, ele tem que ter assistido os outros filmes, sabe? Não tem como, assim. E justamente essa questão das joias, né, que é a trama principal ali do Ultimato e do Guerra Infinita, né, também. Né, isso foi em cada determinado filme, a joia estava presente, aí você tem que entender toda a história para você poder entender o Ultimato, né? Eu vi algumas pessoas que não gostaram por justamente não terem acompanhado, né, toda
a trajetória dos filmes, então não entenderam muito bem algumas coisas. Então, acho que tem um efeito negativo também, né? Acho que para quem não é fã, assim, por exemplo, né? Acho que não tem muito sentido, assim, pelo menos o último filme, né? Por exemplo. E aí a gente vê também, tipo, a cultura da participação de novo, né? Tipo, se a pessoa, no caso de Vingadores, né? Mais especificamente, se a pessoa não é aquela participativa que vai atrás, tipo, você não vai entender o filme todo. E eles tiveram, sabe, eu acho que foi muito bem feito, assim, por mais que tenha sido um desafio muito complexo, assim, porque se você for pensar, né, é algo que é construído durante vários anos e eu acho que foi muito bem feito, assim, não foi nada... Foi muito bem construidinho, assim, pra você chegar no último filme, né, Ultimato, e tudo se encaixar, assim. Então, teve esse fechamento, assim, muito legal, que eu acho que é difícil até você ter em um universo que é tão expandido, assim, né? Sim. Uma coisa que a gente estava discutindo em uma aula esses dias aqui na faculdade é de como a gente está vendo muito transmídia, tipo, lá fora, em televisão e em cinema, mas em streaming é mais difícil, tipo, você ter um universo muito complexo, pelo menos na Netflix. Sim, é bem complicado mesmo. Se for pensar em algum agora, acho que só tem Dark, que é, acho que um bom exemplo, assim, de história mais complexa e mais que tem um universo talvez expandido, mas Stranger Things, né, que tem até o livro agora que lançou, eu acho. O jogo também, e que vai voltar a terceira temporada agora. Não sei o que eles vão fazer de transmídia, mas espero que alguma coisa. Outro exemplo aqui no Brasil, a gente tem a série da Globo Pé na Cova, que eles eram lançado uma websérie com os personagens, a história no passado, e foi lançado junto com a série original na televisão. Acho que pode ser outro exemplo para poder citar. Uhum. Eu acho que essa questão do Globoplay, acho que influenciou muito, né? Porque eu acho que isso tem a ver com uma tentativa de atrair público mesmo para a plataforma, né? E essas iniciativas, como você falou, de Pé na Cova, né? Já é um pouquinho mais no começo ali do Globoplay, né? Então tem muito sentido isso de querer mesmo trazer o telespectador para a plataforma, né? E hoje a gente já vê produções originais e já também outras produções de outros canais de fora também na plataforma, né? Para poder atrair mesmo o público. Então, acho que isso... Agora, eu acho que vai ser, assim... Eles vão cada vez mais tentar trazer esse telespectador para a plataforma e criar mesmo essas séries que tem um universo ali mesmo criado, né? Acho que a tendência é essa mesmo, eles investirem cada vez mais, que eles estão investindo muito, assim, na qualidade também das produções. Assim. Agora vai ter aquela série Araruanas, que é um grupo de ativistas, todas mulheres, e tem tudo a ver com o meio ambiente e tal, tem toda uma questão de causa social mesmo. Parece que vai ser bem legal, assim, pelo que eu vi, assim, de entrevista, enfim. Na Globoplay? Na Globoplay. Vai ser a produção original da Globo e é dirigido também por mulheres. E teve todo um estudo do elenco, né, sobre questões ambientais. Eles têm toda uma parceria com o Greenpeace, com a WWF. Vamos ouvir o que o Thiago Mittermeier fala sobre o futuro da transmídia. Atualmente se tem falado no uso de realidade virtual e realidade aumentada em projetos transmediáticos. Mas um terreno ainda pouco explorado aqui no Brasil é a utilização dos jogos, tanto jogos de tabuleiro quanto jogos digitais. Seria bom se os projetos transmediáticos retomassem aquelas experiências de narrativas não lineares. Então, você oferecer ao seu público possibilidades de caminhos diferentes, tanto no começo quanto no fim da sua narrativa, oferece uma experiência diferente e uma experiência significativa. Então, cada vez mais você pensar nessa experiência do espectador é algo que pode te trazer resultados positivos. Eu acredito que o futuro da narrativa transmídia vá nessa direção. Uma coisa interessante nesse Scan que eu já tinha falado também, mas aprofundando mais, como eles usam as redes sociais, né? Tipo,
os personagens, eles têm redes sociais, Instagram, por exemplo, como se fosse uma pessoa real, assim, e não um personagem fictício. E nisso eles postam o que eles estão fazendo ou o que fizeram, tipo, indo para uma festa, passeando, e postam como se fossem pessoas reais. Isso, tipo, saindo totalmente do ambiente da televisão e até mesmo do site, que era onde eles postavam os clipes e é isso, tipo, eles usavam uma rede social também como forma de transmídia. E achei sensacional. Uhum. E isso era no Facebook ou no Instagram? No Instagram. No Instagram. Eles tinham outras redes, assim, que tinha isso ou não? Pois eu não sei. Não sei tinha dizer. Twitter? Não, acho que não, mas eu não sei dizer. Eu acho que tinha um, mas também não lembro. Que talvez seria legal ver se o que eles postam, tipo, no Instagram é a mesma coisa do Twitter, se tem alguma diferença, assim. É, eu não cheguei a ver, porque eu vi mais, foi o formato da televisão, né? Uhum. Que foi os episódios já compilados, os clipes de 20 minutos. E tem produção dos fãs, assim, em relação à série, tipo... Essa participação dos fãs é muito notável no sentido de, tipo, a série era para ser pequenininha, né? Era para ser uma coisa local da Noruega, que tinha uma cara da Noruega, com a cultura norueguesa, como se fosse uma malhação lá para eles. E do nada virou uma série internacional porque as pessoas começaram a gostar, a divulgar, a legendar para outras linguagens. E, tipo, acho que isso é um trabalho dos fãs, né? Produção dos fãs, né? Sim. E eles, tipo, fizeram isso e ajudaram na divulgação da série. E hoje em dia a série tem, tipo, em diversos países uma versão diferente. Tem versão francesa. E eu acho que Skam ganhou em uma premiação, assim, acho que, não sei se foi o casal de Skam, acho que ganhou uma premiação que era a nível mundial, assim. Então, é bem legal ver como que essa popularidade, né, da série, assim. Uma série norueguesa de uma TV pública, né? Sim. Então, é bem legal de observar o que né, pode ser, o que os fãs também são capazes de alcançar, assim, porque isso é muito por conta do engajamento dos fãs mesmo, né? Sim, era uma votação, inclusive. Aí, tipo... Era uma votação popular, né? Sim. Legal. E disputou com, tipo, séries americanas, internacionais, assim. né? Tipo, americanas. Legal. Então, gostaria de agradecer a presença do William Ferreira e do Pablo Figueiredo. Obrigada, pessoal. Obrigado, foi um prazer participar. É um prazer, gente, foi meu de estar aqui. Também gostaria de agradecer ao doutorando em Tecnologias da Inteligência em Design Digital da PUC de São Paulo, Tiago Mittermeier, a nossa orientadora Gabriela Borges e ao apoio técnico da Carla Balducci. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram @okaudiovisual. Você confere essa edição no Spotify, Apple Podcast, Cashbox e no Anchor. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.